Aí vai estar vendo agora a questão do raio atômico. Então, o que que vai ser o raio atômico? O raio atômico, ele vai ser o quê? É a distância que vai ter de um átomo para o seu último elétron. Então, geralmente, quando ele é medido, você vai pegar dois átomos iguais, que vai estar uma ligação, e você vai pegar aqui os elétrons dele, e você vai ver a distância de um átomo para outro e dividir na metade. Resumindo, o raio atômico ele vai mostrar da onde começa até o final do átomo. Então, quando a gente vai fazendo isso, a gente vai ter que ver o que que faz esse raio atômico aumentar e o que faz ele diminuir. Então, pensa assim, tu concorda que o átomo ele vai ser composto pelo núcleo e fora o núcleo ele vai ter os elétrons ao redor em cada camada? Laís? Sim, Então, tu acha que um átomo ele fica maior quando ele só tem uma camada ou quando ele tem mais camadas? mais camadas. Mais camadas. Então, se eu tenho mais camadas, eu vou ter um raio atômico maior. Então, por isso o raio atômico ele vai crescer descendo, entende? Uhum. Então, ele vai crescer sempre para baixo. Por quê? Porque quanto mais camadas eu tiver, maior vai ser o raio atômico. Aí uma pergunta que eu vou te dizer. O núcleo ele é positivo, tu concorda? Sim. Vamos pensar assim, se eu só tenho uma camada, eita, saiu aqui, só tenho uma camada, tu acha que o raio atômico vai ser maior se eu tiver um núcleo pequeno ou se eu tiver um núcleo grande? Um grande. Vamos pensar. Tu concorda que esse aqui é uma carga positiva? Sim. Eita, só errei ali. Tu concorda que ali é uma carga positiva? E os Sim. elétrons, eles vão ter carga positiva ou carga negativa? Negativa. Então, se eu tenho um núcleo grande, tu concorda que ele tem mais prótons? Sim. Se eu tenho mais prótons, se minha carga é maior, tu concorda que a força elétrica vai ser maior? Porque como é a força elétrica? A força elétrica, ela é dada por K vezes Qzinho sobre D ao quadrado. No momento que eu aumentar o meu núcleo com prótons, esse Qzão aqui, ele vai aumentar. Porque maior vai ser minha carga positiva. Então, quanto maior essa carga, maior vai ser minha força. Então, eu vou puxar os elétrons que estão aqui com uma força maior do que puxando aqui. Entende? Porque aqui o núcleo é menor, então eu tenho menos cargas positivas. Então, se a carga positiva é menor, eu vou puxar esses elétrons com uma força menor. Então, eles vão ficar mais afastados. Aqui, como o núcleo é muito denso, eu vou estar puxando com muita força o núcleo. Entende? Os elétrons. Então, o átomo diminui por conta disso. Tu consegue pegar aí? Eu achei que seria por conta, né, da eletropositividade. Mas isso é uma outra coisa que a gente vai analisar ainda. A eletropositividade a gente vai estar analisando depois, que também cresce semelhante ao raio atômico, entende? Uhum. Mas tente pensar assim, o núcleo, ele não é mais positivo? Sim. Se eu tenho um núcleo maior, ou seja, como é que eu sei isso? A tabela, ela não cresce da esquerda para a direita com o número atômico, Sim. então quanto mais para a direita, mais prótons eu tenho. Tu concorda? Uhum. Se eu tenho mais prótons, eu vou ter mais cargas positivas no núcleo. Se eu tenho mais carga no núcleo positiva, eu vou estar puxando os elétrons que têm a carga negativa com uma força maior. Se eu puxo os elétrons com uma força maior, então quer dizer que esses elétrons vão estar mais próximos do núcleo. Enquanto que se o núcleo for menorzinho com menos prótons, eu vou ter uma força menor para puxar eles. Entende? Entendi. Então, por isso que o raio atômico ele vai crescer da direita para a esquerda. Porque da direita para a esquerda eu tenho menos prótons. Então, se eu tenho menos prótons, eu tenho menos carga positiva para puxar os elétrons dentro de uma mesma camada. Deu para tu pegar? Entendi. Então, pensa assim, ó. Ó, o lítio, ele tem quantos prótons?
Três. E o flúor tem quantos? Nove. 9. Então, dentro deles, eles têm quantas camadas? Oi? Duas camadas? É, duas camadas. Então, o flúor, tu concorda que ele tem mais prótons do que o lítio? Sim. Então, ele vai ter uma força maior para puxar os elétrons para ele. Então, se ele tem uma força maior para puxar os elétrons para ele, tu acha que o raio atômico dele vai ser menor ou maior? Meu, Oi? não, vai ser menor. Porque Menor. se os prótons vai ser puxado, então vai se concentrar. Perfeito. Então, os prótons não estão puxando os elétrons, então eles vão para mais perto. Então, o raio atômico diminui. Então, por isso, o Uhum, raio atômico ele vai crescer da direita para a esquerda, beleza? Então, uhum. cresce da direita para a esquerda, nessa direção, o raio atômico, e de cima para baixo. Então, sempre que você for assim, você vai ter que analisar quem tem o raio atômico maior, o frâncio ou o potássio? Lúcio, O frâncio. Quem tem maior, o manganês ou o cobalto? manganês. Entende? Porque ele tem menos prótons na mesma camada. Então, deu para tu pegar o raio Uhum, atômico? sim. Perfeito. Aí tem uma coisa de raio iônico, que é quando a gente vai analisar um cátion e um ânion, beleza? Vou fazer a distribuição aqui do sódio. O sódio vai ser como? Um S2, dois S2, dois P6, três S1, concorda? Então, quantas camadas o sódio vai ter? Duas Oi? duas camadas. Três Não. camadas. Na primeira camada dele, ele vai ter quantos elétrons? 4 elétrons. Quantos? Na primeira? 5 elétrons. Ó, a primeira camada dele tem quantos elétrons? Isso aqui é o número da camada, ó. Nossa, espera. Ó, uma coisa, você tá confundindo muito, Laís. Quando você vê um S2, isso aqui representa a camada, beleza? Isso aqui, o Uhum, S, ele representa o subnível que está dentro da camada. Porque tu não pode contar. Tu contou o quê? S2, S2, S1 para dar 5. Mas não. S2, S é o subnível, que nesse caso é o subnível da camada 1. Esse S daqui é o subnível S da camada 2. E isso aqui em cima é o número de elétrons. Beleza? uhum. Então na primeira camada tem quantos elétrons agora? 2 elétrons. Dois. Então eu vou desenhar aqui, ó. Um, dois. E na segunda camada? 8. Quantos? 8. Oito, porque tem dois elétrons no subnível 2 e seis no subnível P. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, dois, quatro, seis, sete, oito. E na terceira camada vai ter um, concorda? Uhum. Então aqui vai ter um. Então isso aqui é para quem? É para o sódio normal. Só que tu concorda se for o sódio mais um, o cátion, ele vai estar como? Um S2, dois Perdeu. S2, dois P6. Por quê? Ele Uhum. perdeu o S1. Então, quantas camadas ele vai ter agora? Duas. Duas. Então, vou apagar essa terceira camada dele. Então, quem tu acha que tem um raio maior agora? Sódio. O sódio Normal. neutro ou o sódio Neutro. na forma de cátion? Perfeito. Então, sempre o raio de um cátion vai ser Vai ser menor menor. que o raio de um neutro. Beleza? Uhum.
E o cloro, ele vai ser o processo inverso. Porque aqui é um ânion. Então, o ânion sempre vai ter um raio maior que o raio normal, neutro. Por quê? E- Nesse caso aqui, eu vou aumentar o número de camadas, eu vou aumentar o número de elétrons. Então, o processo de um ânion é inverso. Porque se eu botar mais elétrons, significa que vai ter mais camadas, por exemplo. Entende? Então, quanto mais elétrons eu coloco, mais externo vai ficando. Tá dando para tu pegar? Sim, Então, tipo, o cátion sempre vai ter um raio menor e o ânion sempre vai ter um raio maior. Porque o ânion vai acrescentar elétrons, então ele vai ficando mais espaçado, vai ficando maior, vai tendo mais camadas. Enquanto que o cátion não, você vai perdendo camadas, vai ficando menos espaçado. Beleza? beleza. Até agora deu para pegar? Sim, Então, perfeito. Então, vamos ver assim. Aqui, nesse caso aqui, quantos prótons tem o oxigênio? 11. Tem 11. Concorda? E quantos elétrons? 13. 13. Beleza. E o flúor tem quantos prótons? 9 e 10 elétrons. E 10 elétrons. E o neônio tem quantos prótons? Agora, eu acho que eu só fiz um erro aqui, porque eu acho que eu botei a massa errada do oxigênio. Beleza? Eu Uhum. acho que Acho é que é 8. 16, não? Não, Peraí. a massa do oxigênio é 16, mas o número atômico é 8. Deixa eu só conferir aqui na tabela periódica. Ó, é 8 o número atômico. Só foi um erro de Hum, digitação na hora de formar o slide. Então aqui é um 8, beleza? É o número atômico aqui. vai ter 10 elétrons. 10 elétrons e 8 prótons. E o neônio tem quantos Uhum. prótons e quantos nêutrons? 10 e 10. 10 e 10. Concorda? Sim. Tu concorda que tem átomo neutro? Tem ânion aqui? Podia ter cátion também. Mas aqui nesse exemplo eu só botei isso. Qual desses tu acha que vai ter o raio maior? Hum, assim, pelo que a gente viu agora, seria o que tem o ânion maior. Tem certeza? Mas se todos têm a mesma quantidade de elétrons, Quando então ele você vai vê o ter. ânion, é o ânion de um elemento químico. Se você for comparar o oxigênio normal e o oxigênio -2, o raio desse com certeza é Vai ser maior do que maior. esse. Mas você não pode dizer assim, todo ânion tem um raio maior do que Uhum. os outros. É dentro do mesmo elemento químico. O flúor -1 tem um raio maior do que o flúor normal. Isso é um fato. Mas eu não posso comparar direto com os outros átomos, beleza? Então vai ser pelo meu número de elétrons. Certeza que o número de elétrons é o mesmo. Uhum. Então a gente vai ter que analisar outra variável, tu concorda? Sim. Que é o número de prótons. Então pensa assim, Então quem tem vai ser mais menor que prótons? tem a maior quantidade de prótons. Quem tem uma maior quantidade de prótons vai ter um raio menor. Porque Uhum. o núcleo maior aqui, ele vai atrair esses elétrons para muito próximo deles. É porque eu fiz exageradamente grande, é que o núcleo parece que está maior. Mas o que acontece? Ter esses prótons a mais vai atrair esses elétrons muito. Então esses elétrons aqui vão ficar bem próximozinhos dele. Obviamente ele vai ter mais camada, mas aqui ó, já está um pouquinho mais espaçado e aqui ó, já está bem mais espaçado. Porque a atração aqui vai ser menor do que com o neônio. Então quanto mais prótons eu tiver, beleza? Maior vai ser a atração. Então menor vai ser o núcleo. Beleza?